Abra sua Bíblia, Efésios capítulo 3. Irmãos, toda palavra de Deus é água e lava, e transforma, e nos corta, e nos leva a um lugar mais perto de Jesus. Mas certamente algumas porções da Bíblia, elas estão em profundidades diferentes. Elas nos levam a lugares mais profundos, densos. E hoje, literalmente, o texto de hoje, ele é um texto de tirar o fôlego. Enquanto eu estava preparando essa palavra, eu fui muito ministrado por ela. E nos nossos 3 primeiros cultos, nós tivemos uma grande visitação de Deus sobre entender e compreender esses versículos. Eu queria muito que o espírito de sabedoria, de revelação e entendimento tivesse sobre você e sobre mim. Que o Senhor possa falar ao nosso coração. Que Ele possa, na sua vida, dentro do seu contexto, dentro do que você está vivendo hoje, trazer uma direção para que você saia desse lugar ser um instrumento que glorifique Jesus, de forma cada dia mais adequada, alinhada com a vontade da palavra de Deus. Uma vez um pastor foi chamado para ir ao tribunal. O nome dele é Warren Wiersbe, um comentarista da palavra de Deus. E a primeira pergunta que esse pastor recebeu de um juiz nesse tribunal, testemunhando em favor de uma testemunha, foi o juiz perguntando a ele: reverendo, o senhor acredita que um homem que cumpriu pena pode ser considerado apto para educar uma criança? Warren Wiersbe respondeu: excelência, bem, creio que depende do homem. Então o juiz perguntou, conclua a sua resposta. Ele disse: alguns homens foram para a prisão e contribuíram mais para o mundo do que alguns homens que permaneceram livres. E ele começou a citar alguns homens da Bíblia, e entre eles o apóstolo Paulo. Imediatamente o tribunal não se interessou mais por sua resposta, mas o fato é que algumas prisões na palavra de Deus, alguns homens que estavam algemados por causa de Cristo Jesus, eles fizeram muito bem para a humanidade. E nós vamos encontrar um desses homens agora, como nós estamos vendo em toda a carta aos Efésios. Paulo está preso, mas especificamente agora ele comenta isso, em Efésios capítulo 3. E se você observar toda a análise, a estrutura do capítulo, embora a Bíblia foi colocada em capítulos, mas Efésios na verdade é um texto único, como todos os textos da Bíblia, mas por uma questão didática e de aprendizado, os capítulos melhoraram a forma da gente entender a palavra de Deus e até mesmo ensiná-la. A estrutura de Efésios capítulo 3 ela é muito interessante. Paulo diz que vai orar em Efésios capítulo 3, versículo 1. Mas ele então interrompe. E só vai orar em Efésios capítulo 14. Ele faz uma espécie de parêntese teológico. Ele começa no 1. E o Espírito Santo o leva a tomar uma decisão de ensinar algo para a igreja de Éfeso. E ele então só ora no versículo 14. Então a estrutura do capítulo 3 de Efésios é versículo 1, uma introdução à oração. Do 2 ao 13 é uma explicação sobre o ministério e os mistérios que Paulo conhece. E do 14 ao 21 é a própria oração. Então, imediatamente no início do capítulo 3, você percebe que Paulo, ele começa a orar, mas ele para. É como se o Espírito Santo quisesse que ele deixasse claro algumas coisas. Como, por exemplo, Paulo interrompe a sua oração para esclarecer um aparente paradoxo que ele está vivendo. Porque se nós, do jeito que nós estudamos o capítulo 1 e 2, os Efésios agora podem estar confusos. Porque Paulo está preso. Como pode Paulo falar das riquezas de Cristo, de bênçãos espirituais nas regiões celestiais e estar preso? Como pode alguém falar que Cristo é soberano e que todas as coisas vão convergir nele, mas agora o seu mensageiro é prisioneiro de Roma?
Como os efésios podem estar assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus, mas Paulo agora está assentado numa pedra dentro de uma prisão, preso, algemado a 2 soldados. Então, nesta oportunidade, Paulo explica a sua situação. E aqui nós temos uma das mais belas explicações do que é ser um cristão. Porque humanamente falando, Paulo é prisioneiro de Roma. Mas Paulo aqui vai nos mostrar agora, a partir desse capítulo, uma das mais elevadas e importantes doutrinas bíblicas, a soberania de Deus. Quando Paulo fala da sua prisão, ele não fala de um lugar de autocomiseração. Ele não quer levar a atenção para os seus sofrimentos. Paulo não era um prisioneiro comum. E a gente precisa descobrir isso. Os gentios precisavam entender a profundidade das algemas de Paulo. A igreja de Éfeso precisava entender a profundidade das algemas de Paulo. A esperança hoje precisa entender. Por isso, Efésios capítulo 3, versículo 1. Por essa razão oro, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, em favor de vocês, gentios. Certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês, pela graça de Deus. E aqui eu quero ir direto para o alto da montanha, para depois nós voltarmos e subirmos ela lentamente. Paulo está dizendo: eu oro, mas eu quero te dizer antes de orar que eu sou prisioneiro de Deus. Eu sou prisioneiro de Cristo. Só que eu sou prisioneiro por causa de vocês, por causa de uma responsabilidade a mim confiada pela graça de Deus. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo: as algemas que me prendem são forjadas pela graça de Deus. Não fui capturado por homens, mas por Deus, pela sua graça. A graça de Deus não apenas me chamou, mas me prendeu para sempre. Eu não estou aqui por um acaso, mas pela graça de Deus que confiou uma missão para mim. As correntes visíveis de Roma, que vocês enxergam, que vocês veem, que falam para vocês, elas realmente existem, mas não são elas que me seguram. São as invisíveis algemas da graça de Deus que me faz estar aqui. Minha missão não é uma escolha, é um dom que Deus me deu, um chamado que eu estou cumprindo. É isso que o apóstolo Paulo está ensinando. E os efésios precisam entender isso. Ou seja, as algemas da graça é melhor do que qualquer liberdade que esse mundo pode oferecer. Quantos me entendem? Diga amém. E eu oro para que o Espírito Santo de Deus venha com revelação e entendimento sobre sua vida. Porque Paulo, ele carregava com ele 2 cativeiros. Um interno e o outro externo. Paulo carregava 2 cativeiros, mas apenas um o definia. Ele era escravo de Cristo. E somente por isso se tornou escravo de Roma. Entenda a questão. O segundo cativeiro de Paulo, as cadeias de Roma, era apenas um eco do seu primeiro cativeiro. Paulo não estava preso porque o império era forte. Paulo estava preso porque o evangelho era forte na vida dele. Suas algemas não foram forjadas pelo ferro romano, mas pela fidelidade que ele teve ao chamado de Deus. Aleluia. Ele não foi capturado pelos soldados de César. Ele foi capturado pela graça e o poder de Deus. E uma vez um homem capturado pela graça, nenhum império humano dessa terra pode libertá-lo das algemas da graça de Deus. Mas Paulo, ele não diz apenas isso, que ele é prisioneiro. Ele diz certamente, versículo 2, vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim, a favor de vocês, pela graça de Deus. Pela graça de Deus, eu tenho uma responsabilidade com vocês. Ou seja, Paulo está falando do peso e da glória do chamado dele. Paulo não vê o ministério como um hobby, mas algo que ele não poderia deixar de fazer. Ele sabia que não era uma responsabilidade que ele escolheu, mas uma responsabilidade que Deus o deu. Não importa
né? Se foram homens, não foi imposta por homens. Não importa se homens obrigam ele a estar onde está. Não, não é isso que ele está falando. Ele só está ali porque Deus o trouxe até aquele lugar. E isso significa o quê, meus irmãos? Isso significa quando Deus chama uma pessoa e Ele confia a ele uma missão. Essa pessoa, confiada a essa missão, Deus dá a graça para ele viver. E eu sei que é um pensamento estranho esse, ser escravo de Cristo, para o homem moderno, para uma sociedade acostumada a medir a liberdade pelo que pode e não pode fazer. Mas aqui temos algemas que somente Deus pode te explicar hoje. É as algemas da graça. E eu queria deixar com você uma expressão que ela ecoou no meu coração ontem à noite, enquanto eu preparava essa ministração. A verdadeira liberdade não é a ausência de grilhões, mas é a presença de um mestre digno. A verdadeira liberdade não é a ausência de algemas, mas a presença de um mestre digno. Todos aqui agora têm suas algemas em alguma coisa. Todos aqui agora são escravos de alguma coisa. Todos nós aqui agora servimos alguém ou alguma coisa. Talvez você possa dizer, não pastor, eu sou um homem livre. Não, nós nunca somos livres. Se nós temos um objetivo, nós estamos amarrados nesse objetivo. Se eu quero ser um bom profissional, então eu não tenho liberdade para fazer o que eu quiser. Eu preciso colocar a minha vida dentro de um processo, de um programa que me faça chegar a este lugar. Quantos me entendem? Diga amém. Se eu amo alguém, eu não sou livre mais também. Porque eu não posso amar alguém e dizer assim, daqui para frente, ó, não me pergunte nada. Eu só te amo e você me ama e a gente vai manter a nossa vida dessa maneira. Não funciona, porque na medida que eu digo que eu amo, eu preciso prestar conta, eu estou amarrado. Eu perco minha liberdade. Talvez você diga assim, eu tenho liberdade para comer o que quiser. Você pode comer o que quiser, mas então você não vai envelhecer bem. Ah, mas eu quero ter liberdade um dia para ficar com os meus netos, para cuidar, para correr com os meus netos, brincar com os meus netos. Então você precisa agora comer bem. Então você não pode comer o que você quiser. Ou seja, quando você traça um objetivo, você tem restrições. E quando você tem restrições, você precisa obedecer a alguém ou a alguma coisa. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Talvez você esteja preso a um objetivo material. O dinheiro é o seu senhor. Você vai fazer tudo para tê-lo. Talvez você esteja preso à beleza exterior. Você vai fazer tudo. Já viu gente? 4 horas da manhã, o cara coloca no Instagram, tá pago. Eu nem dormi ainda. Louvado seja o nome do Senhor, se for só para ser sadio, mas, né? Mas todos nós servimos alguma coisa. Todos nós temos algemas agora. A sua vida, ela é limitada, ela é restrita, ela é desenhada, ela é modelada, ela é escrava de seus objetivos. Paulo se tornou ministro do Evangelho porque ele foi escravizado pela graça. Efésios 3,7 diz que tornei-me ministro desse Evangelho por causa do dom da graça de Deus a mim concedida pela operação do poder de Deus. Paulo está dizendo assim, não fui exatamente eu que quis fazer tudo isso, mas algo me capturou. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Algo mudou a minha vida. E se você observar o versículo e a gente começar a colocar ele camada sobre camada, você vai descobrir que Paulo não diz que recebeu essa responsabilidade para se promover. Versículo 2, certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês. Ou seja, o chamado de Deus nunca é egoísta. Ele nos chama para abençoar os outros. Paremos de tratar o chamado de Deus como algo opcional aqui. Não, é Deus que nos dá e nos dá a condição para cumpri-lo. Quando Deus chama uma pessoa, a única coisa que ela pode fazer é servir os outros e dizer, eis-me aqui. Nós não estamos falando sobre escolha, nós estamos falando sobre chamado. Paulo não decidiu pregar porque era uma boa ideia. Ele foi tomado pela graça de Deus. O verdadeiro servo de Cristo, ele não escolhe a sua missão, ele se rende
a ela. Jeremias tentou fugir, mas Deus o chamou. Jonas correu para longe, Deus mandou um Uber muito esquisito trazer ele de volta. Paulo perseguiu a igreja, mas Jesus pegou ele bem no meio do caminho de Damasco. Deixa eu te falar uma coisa. Se Deus te chamou para algo, não tenha medo. Você sente que Deus te chama para evangelizar, mas você tem medo? Vai assim mesmo. Porque se Ele te chamou, Ele já te capacitou. Na hora que você abrir a tua boca, você vai ver a graça e o poder de Deus operando. Se você quer começar uma igreja nas casas, mas acha que esse negócio não vai dar certo, apenas vai. Você vai ver o poder de Deus operando. Se você sente que você precisa discipular alguém, mas acha que não é capaz, deixa eu te falar uma coisa, isso é uma ordem de Jesus. Ele diz que estará com você quando você abrir a sua boca. A graça de Deus vai fluir. Sabe, quando eu estava preparando essa mensagem, literalmente eu me preparei até o versículo 7. Eu separei, eu vou pregar do 1 ao 7, e depois do 8 ao 14 e assim por diante. Mas ontem à noite eu percebi que Deus queria para nós só isso aqui. Sabe, porque a pressa, ela é inimiga da profundidade. A pressa, ela é inimiga da densidade. A pressa é inimiga da compreensão. E a pressa hoje vai nos fazer perder o peso da expressão prisioneiro de Cristo. A pressa às vezes nos faz pular de um versículo para o outro. Mas a sabedoria bíblica nos ensina a parar, respirar e perguntar: o que realmente significa ser prisioneiro de Cristo? O que significa mesmo essas algemas da graça na vida de Paulo? Na verdade, o que significa estar preso na terra, mas ser livre no céu? Nós precisamos da profundidade do Evangelho. E eu sei que nós somos uma geração hoje que não gosta do que é profundo, que não gosta de pensar. Mas hoje eu te chamo para os próximos 30 minutos. Você esquecer tudo que está agora nas tuas mãos e vir comigo compreender o que significa ser prisioneiro de Cristo. Paulo não diz que ele é prisioneiro de Roma. Ele está dizendo que Roma não pode colocar uma algema sobre ele, porque ele já está algemado. Paulo não pode ser preso mais, porque ele já está preso. Paulo não diz que ele é prisioneiro do destino. Não! Ele está dizendo que esse caminho que ele viveu foi por causa da soberania de Deus. Paulo diz que é prisioneiro de Cristo, porque a sua vida não lhe pertence mais. Estamos diante de um homem rendido à graça de Deus. Agora, venha comigo no texto. Versículo 1, por favor, aqui. Olha o versículo 1 que diz: por essa razão. Qual é a razão de Paulo estar preso? Qual é a razão de Paulo estar preso? Por que esse homem está preso? O homem que pregou o evangelho, por que ele está preso? Bem, ele está preso por tudo aquilo que ele já disse no capítulo 1 e o capítulo 2. Mas eu quero te dizer exatamente o motivo da prisão de Paulo. Foi por causa de Efésios 2, 19 e 20 a 22, 19 a 22, que diz assim: assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos. Ele está falando isso para os gentios. Mas vocês são concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Ele está dizendo, vocês gentios, que inclusive somos nós, judeus e não judeus, os não judeus são os gentios, e nós somos os gentios hoje. Porque naquele tempo só existiam os judeus e o restante do mundo, os não judeus. Então Paulo está falando sobre nós também. Vocês agora são da família de Deus, concidadãos dos santos, ou seja, vocês agora estão na mesma linhagem de Abraão. Vocês são edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. A Bíblia falou de vocês, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Aí no versículo 21 ele diz assim: nele todo edifício bem ajustado cresce para ser santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês sendo edificados junto com outros para serem morada de Deus no Espírito. Sabe por que Paulo foi preso? Porque Paulo estava dizendo algo muito agressivo naquele tempo.
A prisão de Paulo não foi porque ele disse que os gentios seriam um dia alcançados por Deus, porque isso já foi dito no Velho Testamento. Deus prometeu a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 2, 3. Deus já tinha prometido para Isaías, o profeta messiânico, que o Messias seria a luz dos gentios. Isaías 49, 6. Os salmos já diziam que os povos louvam a ti, ó Deus, todos os povos te louvam. Salmo 67, 3. Ou seja, ninguém ficaria surpreso que os gentios um dia fariam o plano de Deus. Mas o problema foi outro. Paulo, o que Paulo disse? Ele deixou os judeus religiosos furiosos. O que levou Paulo para a prisão foi que ele revelou que a teocracia exclusivamente judaica tinha acabado. O que Paulo está pregando? Paulo está pregando Efésios 3:6. Gentios agora são filhos de Deus. Paulo está pregando Efésios 2:14 e 15. Co-herdeiros da promessas. Não precisa mais de lei, não precisa mais de templo. Ele está pegando Efésios 21, 22. Deus não está mais no templo em Jerusalém. Deus não está mais no lugar. Deus não é mais de um povo exclusivo, de um templo exclusivo, de um território exclusivo. Deus não é geográfico agora. Todo aquele que nele crê, seja ele de qualquer país, de qualquer lugar, de qualquer linhagem, quem crê em Jesus Cristo e no seu sangue é salvo. Paulo acaba de fuzilar toda a religião judaica. Então por que prenderam Paulo? Porque ele estava dizendo: Deus não apenas vai salvar os gentios, mas vai colocar eles lado a lado com os judeus, ou melhor, não vai ser mais nem judeu e nem gentio. A parede foi derrubada, o muro caiu, Efésios 2:14, e agora só existe um só povo chamado Igreja de Jesus. Os líderes religiosos queriam matar Paulo, porque ele estava acabando com o monopólio da religião deles. Por que prenderam Paulo? Porque ele foi corajoso para pregar o evangelho inteiro. Ele foi corajoso para pregar a mensagem toda dessa vida. Paulo, você foi preso por quê? É porque eu disse que o acesso a Deus não depende mais da lei judaica, do templo, da circuncisão. Eu disse que não precisa mais ir para Jerusalém. Eu digo agora que o templo agora, Deus tabernaculou em um homem chamado Jesus Cristo de Nazaré. E que a salvação não é mais só para os judeus, é para qualquer um que crê. Apóstolo Paulo, ele estava muito consciente do que ele estava dizendo. E meus irmãos, o Glaucio disse aqui que a salvação é muito fácil. Bem, é fácil. Difícil é entendê-la. O plano de Deus é tão complexo que a gente não explica, a gente apenas anuncia. Quantos estão aqui? Diga amém, irmãos. É tão complexo que a gente só anuncia: crê no Senhor Jesus Cristo de todo o seu coração e será salvo. Agora, a complexidade disso tudo é imensa. Por quê? Porque o reino de Deus agora não está restrito a Israel apenas, mas a todos aqueles que creem. Paulo foi preso porque o evangelho destrói muros, acaba com o orgulho religioso, acaba com as castas espirituais, acaba com a exclusividade de um grupo. Agora qualquer pecador redimido por Cristo, qualquer um, é templo de Deus. Isso incomodou o sistema. Então peraí, pastor, Paulo está preso porque ele pregou a verdade? Sim. Paulo está preso porque ele foi fiel ao evangelho? Sim. Paulo está preso porque a palavra de Deus que foi o motivo da prisão dele? Sim. Mas isso não é injusto, pastor? Deixa eu te fazer uma pergunta. E caminhe com ela pelo menos essa semana, pelo menos umas 2 horas por dia pensando nela. Desde quando a mentira prendeu mais do que a verdade? Nada prendeu mais do que a verdade neste mundo. Sabe, meus irmãos, a verdade liberta. Certo? Mas antes ela incomoda. Antes a verdade incomoda. É por isso que muita gente fica incomodada com a verdade da palavra de Deus. A verdade, ela liberta bilhões de pessoas atualmente. Mas matou Jesus Cristo. E Paulo está no mesmo caminho. Imagine o seguinte: Paulo só precisava diluir um pouco a mensagem. Ele só precisava dizer que os gentios iam ser judaizados.
eles só precisavam se tornar um pouquinho judeus. Que não precisava ele dizer que haveria uma separação, que o muro da separação foi totalmente rompido. Não, Paulo só precisava mentir um pouquinho, diluir um pouquinho a mensagem. Ele não teria problema nenhum. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Mas ele disse a verdade. E quando ele falou a verdade, o muro caiu, o templo mudou, a aliança com Deus se cumpriu. Efésios foram salvos, gentios foram salvos, religiosos odiaram, políticos ficaram quietos, e Paulo foi para a prisão. Mas se ele tivesse diluído, estava livre. Sabe por quê? Porque o mundo prefere a mentira que conforta. Eu sei que parece frase de efeito, mas eu não contei outra. Acaba sendo uma frase de efeito mesmo. O mundo prefere uma mentira que conforta do que uma verdade que confronta. A mentira mantém as coisas como estão. A verdade, ela incomoda, mas transforma tudo ao seu redor. A mentira escraviza as pessoas sem elas perceberem. A verdade liberta, mas primeiro ela causa uma revolução. O que isso significa para nós hoje? Se você segue a Cristo e proclama e vive o evangelho de verdade, me ouça. Você será chamado de antiquado e de radical e algumas vezes até de intolerante. Mas você vai experimentar a verdadeira liberdade. Sabe qual é a verdadeira liberdade? Ser algemado pela graça de Deus. Ninguém gosta dessa expressão algemado. Eu escolhi era por isso. A gente gosta de ser livre. Mas ou agora estamos algemados em Cristo, ou estamos algemados a este mundo. A salvação só troca as algemas da sua vida. Elas te tiram do mundo e te colocam em Cristo. Pastor, mas então quer dizer que se eu for algemado a Cristo, viver a verdade, eu vou ter alguns problemas? Claro que vai ter. Mas pelo menos você vai estar do lado certo da eternidade, ainda estando deste lado da vida. E talvez a grande pergunta que saia desses 2 versículos é: se a verdade te levasse para uma prisão, você ainda estaria ao lado dela? Vamos ser sinceros, meus irmãos. Vamos ser sinceros. A igreja desaprendeu, ou esqueceu, ou não foi ensinada a sofrer em nome de Jesus. Sem dúvida, uma das perguntas mais feita por cristãos nos últimos anos, talvez décadas, é: por que Deus permite que seu povo sofra provações e aflições? Por que Deus permite? Eu vou te dar uma resposta bem crua. Porque Ele é Deus. Não entendi. Não é para entender. É só para se submeter. Essa é a primeira prova de que Ele é Deus e nós somos criaturas. Inclusive, a gente está fazendo um catecismo na nossa igreja. Você sabe que nós paramos esse ano inteiro com a escola. Então começamos um catecismo. Os pastores, supervisores, líderes de célula, já está chegando em você. A primeira pergunta do nosso catecismo é: qual é a nossa única esperança na vida e na morte? São 52 perguntas para 52 semanas. A resposta é: qual é a nossa única esperança na vida e na morte? Que não somos de nós mesmos, mas pertencemos de corpo, alma e espírito, na vida e na morte, a Deus e a nosso Salvador, Jesus Cristo. Baseado em quê? Em Romanos 14, versículo 7. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Volta aí. Nenhum cristão vive para si, ou morre para si. Pode passar. Porque se vivemos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. Quer pois vivamos ou morremos, somos do Senhor. O que esse versículo está dizendo? Minha vida é do Senhor. Minha morte é do Senhor, se eu tenho o Senhor Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Então não existe para o cristão esse negócio: minha vida, minhas regras.
meu corpo, minhas regras. Ou tenho algemas da graça em minhas mãos, ou ainda somos prisioneiros desse mundo. Olha, vamos dar um salto aqui. E vamos para o último versículo da explicação do apóstolo Paulo, antes da oração dele. Efésios 3,17. Leia com cuidado o capítulo e você vai ver uma nota que Paulo, ele não reclama das suas algemas. Pelo contrário, tem uma nota de exultação no seu sofrimento. Efésios 3,13 diz assim, ó: portanto, depois dele ter explicado tudo, eu peço que não desanime por causa das minhas tribulações em favor de vocês, pois isso é motivo de honra para vocês. A primeira coisa que você precisa entender é que Paulo não lidar... Como é que eu digo isso? Paulo, ele não está apenas suportando a circunstância difícil, a prisão, com um pensamento estoico. O que é o pensamento estoico? É aquele filosófico que diz assim, olha, se prepara, a vida é assim mesmo. Tem dia que é bom, tem dia que é ruim. Só fique pronto. Tem dia que as ondas são altas, tem dia que as ondas são baixas. A vida é assim mesmo. Não. Paulo, ele não está apenas aceitando a vida como ela é. Ele não está apenas aceitando o sofrimento como parte da vida. Ele não está filosofando de forma estoica. O que ele está aqui é exultante no seu sofrimento. Paulo está dizendo assim, ó: eu peço que não desanime por minhas tribulações em favor de vocês, porque isso é motivo de honra para vocês. O que Paulo está dizendo? Não tenham pena de mim, minhas algemas são medalhas, meu sofrimento é uma vitória, minha prisão não é uma derrota, esse é um altar de adoração para Deus ser glorificado. Minha prisão representa a minha lealdade ao Evangelho. Ele está dizendo, eu estou sofrendo porque eu estou sendo leal. Não estou entendendo, Ricardo. Eu não estou entendendo isso. Como é que alguém pode sofrer achando bom? Como é que alguém pode se exaltar no sofrimento? Vem comigo aqui agora. Vamos ter uma licença poética aqui agora. Vamos entrar na cabeça do apóstolo Paulo aqui, só um pouquinho. Você está preso. Você é Paulo. E você olha para aquela cela e olha para aquela prisão. E pergunta: qual é o motivo de eu estar preso? Como é que eu cheguei aqui? Quantos estão comigo, diga amém. Eu preciso me indagar. Como é que eu acabei numa prisão romana com 2 guardas algemados a mim? Qual é a conclusão que eu chego? Então Paulo, versículo 1 do capítulo 3, ele diz: por uma razão. Eu não sou um prisioneiro comum. Eu sou um prisioneiro de Cristo. Eu não sou um prisioneiro de Roma. Eu não estou aqui por causa de Nero, de seu governo. Eu não estou aqui, o fim último pelo qual eu estou aqui não é porque eu infringi alguma lei moral, ou eu cometi algum crime contra a sociedade. Sabe por que eu estou aqui mesmo? Porque eu não estaria aqui se Jesus não tivesse me encontrado lá no caminho de Damasco. Eu não estaria aqui se eu continuasse discípulo de Gamaliel. Olha, se eu fosse ainda o Saulo de Tarso, aquele fariseu orgulhoso, cego em minhas tradições, religioso, perseguidor da igreja, eu não estaria aqui. Se Cristo não fosse ao meu encalço, eu não estaria aqui. Se Cristo não tivesse revelado a mim, eu não estaria aqui. Mas se nada disso tivesse acontecido comigo, eu ainda era escravo dos meus pecados. Eu era ainda um homem completamente perdido. Mas agora eu estou livre. Livre. O meu Senhor me encontrou. Minha prisão me lembra a maravilhosa graça da minha conversão e o meu divino chamado. A minha prisão, ela me remete à graça que me alcançou. A minha prisão é resultado ao amor que me encontrou e a quem prometi ser fiel. Eu era assassino, perseguidor da igreja, religioso, orgulhoso, mas Cristo me amou, morreu por mim, expiou os meus pecados naquela cruz, me reconciliou com Deus. Você sabe por que eu estou preso? Eu estou preso porque eu sou crente de verdade agora. E alguns às vezes estão perguntando: pastor,
Só fui eu aceitar Jesus que tudo complicou. Novidade, irmão. Paciência. Tu viveu a vida de um jeito antes de Cristo. E quer que essa vida que você viveu desse jeito antes de Cristo funcione. Com Cristo agora ao seu lado. Quantos estão me entendendo, meu irmão? Não dá certo. Muitos empresários chegam para mim assim: só foi aceitar Jesus e obedecer esse livro aí, eu vou quebrar. Claro que vai quebrar, porque trabalhava do jeito que o diabo mandou. Alguém aqui, meus irmãos? Porque ou você está algemado a Cristo, ou você está algemado a este mundo. Ah, tem uns crentes aqui que é uma benção, irmão. Mas não é só nessa igreja aqui não. O cara está aqui, mas é só sair ali para a porta e tira as algemas, está livre. Faz tudo o que dá na telha. Eita. Quase que eu falo uma palavra aqui. Mas não, a gente tem que estar aqui, ó. Sabe por que Paulo está preso? Porque ele não diluiu a mensagem. Porque ele não escolheu o que viver. Porque ele foi fiel. Alguém está aqui, meus irmãos? 2 Timóteo 3,12. Paulo falou para o seu pupilo: olha, Timóteo, deixa eu te explicar uma coisa. De fato, todos os que desejam viver piedosamente, ou seja, profundamente para Cristo, Jesus serão o quê? Perseguidos. Você pode ler comigo em voz alta, igreja? De fato, e aí? Deixa eu te perguntar uma coisa. O teu cristianismo nunca te colocou em saia justa? O teu cristianismo nunca te exigiu? Ou na hora que exigiu, você só trocou as algemas e diluiu ele? Porque se você é daqueles que o cristianismo nunca exigiu nada, deixa eu te dar uma péssima notícia: não é o de Cristo. Paulo falou para Timóteo, falou para os Efésios, mas também falou aos Colossenses 1:24. Ele diz o seguinte: agora me alegra em meus sofrimentos por vocês, e completo no meu corpo, na minha vida, o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Ou seja, enquanto eu estiver sofrendo para a igreja, em favor da igreja, em nome de Jesus, bendito seja o nome do Senhor. Paulo está dizendo: não gastem suas lágrimas por mim. Não se desanime por causa da minha prisão, da minha situação. Eu estou vivendo o privilégio dos privilégios. Eu estou completando os sofrimentos do meu Senhor. Eu estou seguindo as pegadas daquele que me salvou. Eu estou sendo fiel. Você sabe por que Paulo libertou os Efésios? Eles são livres em Cristo Jesus agora? É porque geralmente um povo livre é fruto de um pregador prisioneiro. Amém, meus irmãos? Uma igreja livre geralmente é fruto de um pregador prisioneiro. Na história da redenção, alguém tem que estar preso para que um povo seja livre. O primeiro foi o nosso Cristo numa cruz. Moisés, preso num deserto para que o povo fosse livre. João Batista perdeu a sua cabeça para preparar o caminho do Senhor. E o apóstolo Paulo, preso em várias prisões, para que o evangelho chegasse em tantos lugares. Para um povo livre, precisa de um pregador prisioneiro. Se Paulo não tivesse pregado o que pregou, ele estaria solto. Se Paulo tivesse privado os Efésios da verdade, ele estaria solto. Se ele dissesse para os Efésios: olha, vocês precisam realmente cuidar de procurar a religião judaica. Ele poderia ter dito para eles: olha, gentios, vocês agora precisam ser circuncidados. Não, mas Paulo foi fiel à palavra de Deus. Ele diz que o templo não está mais em Jerusalém. Ele diz que as leis foram cumpridas por Cristo Jesus. Sabe como é fácil um pregador ser popular?
Basta ele tirar um pouquinho da verdade aqui, outro pouquinho da verdade ali. Basta ele agradar um pouquinho a todos que estão ouvindo ele. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. O caminho da popularidade é pavimentado pela verdade diluída. Dificilmente um pregador fiel vai ser amado pelo mundo. Porque a verdade das Escrituras, ela corta. Um pregador popular, ele é um verdadeiro desconhecido do céu. E como é fácil ser popular hoje? É só não falar em pecado. Basta não falar em pecado. É só falar em amor. Deus te ama. Vai resolver as coisas. Basta não se intrometer na sua vida. Não chama ninguém na igreja de hipócrita, porque ele não pode voltar. Então a gente tem que chamar ele de... Tenha paciência com esse amigo de Jesus. Sabe, não fala tudo de uma vez, porque às vezes é muito duro para ele. Pastor, eu já ouvi isso aqui, na nossa igreja. Pastor, veio uma pessoa hoje. Ô pastor, o que o senhor vai pregar mesmo? Meu irmão, não faça isso comigo não. Que eu já faço com raiva mesmo. Pastor, seja mais calmo. Deixa eu te dizer uma coisa, meus irmãos. Um Cristo customizado não muda ninguém, mas o Cristo inteiro vai ferir para salvar. Se Paulo tivesse customizado Cristo, ele não estaria preso. Mas se ele tivesse feito isso, o evangelho não estaria livre entre os efésios. Ele pregou toda a mensagem dessa vida, como diz Atos 5:20. Quer ver a glória na vida da igreja? Alguém precisa estar disposto a ser algemado pela graça de Deus. Agora, é muito estranho, né? É muito estranho nos dias de hoje você dizer que é prisioneiro. Na verdade é até loucura. O mundo vai te olhar e vai se espantar. Como assim prisioneiro? Por exemplo, faça esse exercício essa semana. Procure uma mesa com bem poucos cristãos, ou talvez nenhum, e diga assim: olha, a mensagem de domingo foi algemados pela graça. Nós precisamos ser prisioneiros de Cristo. E ouça. Certamente uns rirão, outros vão dizer assim: essa igreja não está te fazendo bem. Sai daí. Porque a gente tem que ser livre. Ninguém pode dizer o que a gente tem que fazer. Justamente é o discurso da serpente lá no Éden. Mas outros vão te chamar de fanático. O mundo nunca vai entender essa mensagem mesmo. É por isso que Paulo está pregando para a igreja. Talvez nunca entenderá mesmo. Porque enquanto o mundo se julga livre, eles não percebem que correntes invisíveis os mantêm presos ao pecado. Aqui mesmo agora, tem pessoas que se julgam livres, mas estão presas aos seus pecados. Tem pessoas que riem daqueles que estão algemados a Cristo, mas ele não consegue ver as cadeias que prendem eles. Então a grande pergunta hoje para nós é simples: fazemos parte desse seleto grupo de cristãos que possuem as algemas e estão aprisionados a Cristo? Então o que você está propondo, Ricardo? Você está propondo que a gente vá para a prisão? Não, eu estou propondo que você seja um prisioneiro. Porque Paulo, livre ou preso, sempre ele foi um prisioneiro. Quantos me entendem? Diga amém. Paulo, livre ou preso, sempre ele foi um prisioneiro. Paulo sempre carregou um cativeiro dentro de si. Paulo sempre foi algemado pela graça. Paulo sempre foi prisioneiro da verdade que o libertou, do amor que o transformou, do evangelho que o salvou, da graça que o santifica. O mundo quer te convencer que você é livre e que é loucura ser escravo de Cristo. Deixa eu te fazer uma pergunta. É mais louco servir a um rei eterno ou a um sistema que se desfaz como poeira quando ele voltar? Vamos lá, meus irmãos. Quem não estiver algemado a Cristo vai estar acorrentado a qualquer outro Deus. Só existe uma prisão que arrebenta todas as algemas.
Só existe uma algema que arrebenta todas as correntes. É a algema da graça. E por que eu te disse tudo isso? O que essas algemas representam? E eu termino dizendo o motivo pelo qual eu disse tudo isso. Ser algemado pela graça é estar livre. Ser algemado pela graça é estar livre, mais livre do que qualquer rei assentado num trono nessa terra. As correntes do Evangelho são leves, porque elas foram forjadas pelo sangue do Cordeiro naquela cruz. O que o mundo chama de escravidão, os céus chamam de redenção. Quem não está algemado a Cristo, está acorrentado ao pecado. Meu irmão, se a graça te prendeu, nenhum império humano pode te libertar. Se a graça te prendeu, nenhum pecado nesse mundo vai te libertar, vai te trazer de volta para Ele. Se a graça te libertou, jamais outra corrente virá sobre você. Porque é melhor ser um prisioneiro do reino de Deus do que ser um rei no império das trevas. As algemas da graça são os únicos grilhões que quebram todas as outras correntes. Dostoiévski disse uma vez: Cristo é tão sublime, Cristo é tão elevado, que se um dia a verdade não for Cristo, eu fico com Cristo. Meus irmãos, o que eu quero dizer é, se a cruz é uma prisão, Senhor Jesus, eu te peço que eu seja sentenciado para sempre. O inferno não teme homens livres, mas treme diante de prisioneiros de Cristo. O inferno não teme mulheres livres, mas treme aquelas que estão algemadas pela graça. Fica de pé no seu lugar, vamos orar. Fecha teus olhos. Uma vez uma pessoa me falou assim: Ricardo, às vezes eu acho as tuas pregações tão abstratas, tão abertas. Como é que eu posso aplicar elas na minha vida? Pois é, eu concordo também. Às vezes eu não sou tão prático, mas às vezes é de propósito. Eu só quero jogar a bomba, bum, dentro de você, e que você se lide com a explosão. Você está algemado a quem? Ou você tem algemas de Cristo em suas mãos, ou você tem algemas desse mundo ainda em suas mãos. Ou você foi algemado pela graça, ou você ainda é algemado pelo pecado. É simples. Só tem dois tipos de pessoas no mundo, e nenhuma delas são livres. Ou a gente está preso a Cristo, ou a gente está preso a algum outro Deus. E a minha pergunta é: a quem você está preso? A quem o seu coração decretou lealdade? A quem os seus pés e mãos obedecem? Quem governa a sua vida? Porque Jesus não é salvador daquele que Ele não é Senhor. Ele te salvou porque Ele é Senhor. Senhor do seu novo estilo de vida. Então ouça-me com seu coração.
Ou você sai daqui hoje com algemas da graça, prisioneiro de Cristo Jesus, ou você ainda é prisioneiro deste mundo. Eu oro agora para que o espírito de sabedoria e de revelação venha sobre sua vida. A palavra de Deus foi lançada, a semente foi lançada. Espírito Santo de Deus, revela Jesus Cristo neste lugar. Revela o Filho neste lugar. Revela o nosso Senhor e Salvador neste lugar. Revela aquele que tem o direito de ser o dono, o proprietário, o Senhor das nossas vidas. Dobra-nos diante dele. Eu recebi uma mensagem após o terceiro culto. Após o segundo culto, um texto de Jonathan Edwards, e diz o seguinte: meu Deus, tanta verdade em tão poucas palavras. Jonathan Edwards diz o seguinte: eu já estive hoje na presença de Deus. Eu já entreguei tudo o que sou e tenho para Ele. Eu não sou mais meu em qualquer aspecto da minha vida. Eu não tenho direito à minha mente, à minha vontade, ao meu coração dentro de mim. Eu não tenho mais direito às minhas mãos, à minha língua, aos meus pés. Eu não tenho mais direito ao meu paladar, ao que eu ouço e ao que meus olhos veem. Eu já me dei por inteiro e não sobrou nada. Eu dei todo o poder e dom a Ele. Esse é um prisioneiro de Jesus. Essa é uma linda definição do que é ser cristão. Essa é uma linda definição do que é glorificar a Jesus.